como é bom ter você aqui na nossa roda de conversa. Hoje temos uma convidada especial, é a Carol, a nossa amiga, que está lá na Alemanha, e hoje ela concordou em participar com a gente. Então, Carol, seja bem-vinda e sinta-se à vontade. E, Muito bom, obrigada. o tema da nossa lição é sobre aliança, assim, falando de modo geral, e hoje é a lição 3, com o tema Duas Eras, Duas Mensagens. Bom, estudiosos cristãos concluem que alusões bíblicas à antiga aliança histórica estão relacionadas com a aliança que Deus fez com o povo no Monte Sinai. Além disso, eles também acreditam que os textos negativos que são encontrados no Novo Testamento se referem também a essa aliança do Sinai. E ali é descrito como se fosse um sistema que se tornou antiquado depois que veio a nova aliança. E são caracterizações bem diferentes das promessas que nós conhecemos a partir da nova aliança, que foi apresentada na lição 2. Mas Deus mostrou a razão por que ele estabeleceu, por que ele precisou estabelecer uma nova aliança. E era por causa da infidelidade do povo em relação à aliança feita no Monte Sinai. E com isso, qual que é o objetivo da lição 3 agora? É a gente estudar quais são as semelhanças entre a antiga e a nova aliança. E com isso eu quero saber, no começo da lição, nós vimos que a antiga e a nova aliança possuem o mesmo DNA espiritual. Isso porque as promessas feitas da nova aliança vieram do Sinai. Então, em que outros aspectos vocês acham que a antiga e a nova aliança são parecidas? Olha, para mim o DNA espiritual já era tipo tudo, mas aí eu pensei com amor e carinho e eu vi que um dos pontos seria que foi feito pelo mesmo Deus, né? Sim, exatamente. No meu ponto de vista, né, essas duas alianças elas se completam. E como a Cat falou no começo, uma possui lei, regra, regulamento e a outra possui amor e graça. Então, como o povo não havia cumprido corretamente a primeira aliança, foi preciso que a criação da segunda, né? Então, o Senhor criou a segunda e, na minha visão, elas completam. Sim, eu não vejo só também nesse quesito, que obviamente, mesmo Deus, elas se completam, mas também elas são a forma que Deus mostra, tipo, que ele tá sempre tentando ficar mais perto da gente, e nesses quesitos, e se aproximando, dando as suas leis, basicamente, e elas seguem basicamente a mesma essência. Então, elas não são tão diferentes assim como gostam de colocar. Elas são a mesma coisa, às vezes só com uma palavra um pouco diferente. Elas continuam com a mesma essência. É o mesmo Deus. Sabe? A aliança, ela representa a proposta de Deus para o ser humano, para os seres que ele se relaciona. Porque, assim, a aliança existe desde antes do pecado, por exemplo. Deus tinha um propósito, tinha um plano para o ser humano. Ele tinha um plano para que nós vivêssemos uma vida boa. Só que como nós escolhemos pecar, nos separar dele, ele escolheu maneiras diferentes de expressar esse plano para nós. Então, assim, o Deus não muda, o Deus de amor não muda, o Deus que escreveu aquelas leis não muda, ele é o mesmo, entende? Então, a nova aliança e a velha aliança, como se originaram desse Deus que ele é sempre o mesmo, que ele sempre tem esse compromisso, você representa a promessa de Deus, não tem como ser diferente, né? Não tem como serem coisas diferentes, porque nós sabemos que Deus, ele não faz uma coisa e pensa depois, putz, não é que nem a gente, né, que faz uma coisa e fala, não acho que ficou legal, não, vou fazer diferente aqui. Ou, sabe o que é aquilo que vale antes? Agora não vale mais, sabe? Segue em frente que agora as regras são outras. Não, é o mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo. Exatamente. E quando nós pensamos nas duas alianças, a gente pode correr o risco de ter uma visão mais limitada delas. Por exemplo, a primeira a gente pode ver, que é a mais antiga, a gente pode ver como sendo mais rígida, no sentido de só ter regras e leis. E a segunda, que é a mais nova, é só carregar a ideia de amor e graça. E com base em tudo que a gente aprendeu até agora, como que nós podemos derrubar esses estereótipos? Então, eu acredito que seja pegando um pouquinho do que a Carol falou, né? A questão da gente voltar para a verdadeira essência. Lembrar que aliança, no contexto bíblico, quer dizer um acordo de Deus feito com a gente. E são dois acordos feitos de modos diferentes, mas com o mesmo propósito. Os dois são, Deus se voltar para o ser humano. Então, a gente tem, a primeira seria os sacrifícios feitos por meio do cordeirinho.
Então, seria a fé por aquele que ainda iria vir. Já a segunda, o segundo acordo, seria sobre a morte de Cristo. Então, é depois que o Cordeiro veio e cumpriu a promessa. E aí, cabe a gente aceitar que Cristo veio, acreditar nele. Como eu já falei, as duas têm o mesmo propósito. Quando a gente, para mim, pelo menos, quando eu vejo o porquê e eu entendo que as duas têm o mesmo propósito, eu vejo que, na real, as duas falam sobre, como eu já disse, a mesma coisa de formas diferentes, em contextos diferentes, mas neles eu vejo como Deus é amoroso. Quando eu entendo isso, eu não vejo mais que a primeira é só um cumprimento de leis, de regras. Assim como na segunda também não seria só isso, seria meio que pega o pacote completo, sabe? Tipo isso. E aí, para mim, eu encontro que na primeira Deus é um Deus misericordioso, porque ele já proveu mesmo antes dele ter vindo. E na segunda eu vejo que Deus é um Deus cheio de graça e de amor. As duas têm o amor, né? Mas enfim, vocês entenderam, é isso. Sim, exatamente como você falou, amiga. Lá em Romanos 13:10 diz que o cumprimento da lei é o amor. Então, essas duas alianças, uma tem lei e a outra tem amor e graça. Então, os aspectos fundamentais delas meio que são iguais, né? Assim como você disse. Eu concordo super. Sim, e eu volto até um pouco no que eu falei, né? De que ambas são a mesma essência. E, basicamente, tudo na Bíblia mostra que primeiro a gente tem que amar a Deus e, consequentemente, a gente vai seguir a sua lei. Então, elas simplesmente se completam e não só se completam, como são a mesma coisa. Então, só são formas diferentes de ser passado ao povo. Quando eu tava lendo a lição, eu pensei assim, como você vai quebrar esse estereotipo? Porque teve uma parte na lição que é assim, que ele começa a falar, alguém no presente pode estar sobre a velha aliança, e alguém no passado pode estar sobre a nova aliança, aí você fica meio, nova aliança, velha aliança, começa a dar Dá um um bug. bug na cabeça, assim, sabe, começa a também. travar as coisas. Mas aí você vê que, assim, por que é usado o termo nova aliança e velha aliança? É só para diferenciar o período histórico. Essa foi a minha concepção, como que eu aceitei isso, né? É só para diferenciar quando isso aconteceu. Porque que nem as garotas falaram, tipo, é a mesma coisa. Quando você olha para a lei de Deus, a lei que Deus mandou lá no Sinai, né? Os 10 mandamentos e tal, a essência dele é amar a Deus, e é que nem a Carol falou, e consequentemente você fazer as coisas que Deus espera de você, porque Deus vai te guiar, vai te permitir que você faça isso, entende? E quando você olha os 10 mandamentos, é isso. E quando você vê Jesus, é exatamente a mesma coisa. É você amar a Deus, e aí Deus te transforma, Deus transforma a sua vida. A graça, o amor, ele nunca deixou de existir. Nunca existiu um momento na vida, na história da humanidade, em que o ser humano tinha um poder de fazer as coisas, sabe? Por ele mesmo. Em todo momento teve a graça. A pessoa que viveu lá na época de Abraão, depois que viveu na época de Moisés, e enfim, depois, nenhum deles tiveram que cumprir a lei por eles mesmos, porque ninguém nunca teve esse poder. Eles viviam com base na graça ali. Só não estava escrito com essas palavras, entende? Exatamente. Eu acho que só de entender que é só uma maneira de dizer, né? Uma maneira de você entender quando que aconteceu cada coisa, mas que elas não são necessariamente diferentes. Bom, agora a gente vai ter o momento do Fala Aí, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, a minha palavra dessa semana é lei. A minha é eterno. A minha palavra é graça. A minha é amor. E a minha é imutável. Bom, agora para finalizar, tem uma mensagem no livro Caminho a Cristo, de Ellen White, que eu achei importante compartilhar e que acho que tem muito a ver com o tema e que vai nos ajudar a refletir melhor. Então, vamos lá. A mensagem é assim. Aqui está a verdadeira evidência. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos e pensamentos, propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus, expressa nos preceitos de sua santa lei. Então é isso. Esse foi um pouquinho da lição 3. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, comenta alguma coisa e até a próxima semana. Agora vamos ter um momento de fala aí. Bom dia, Vitória! Bom dia! Eu não sei que era você, né, filha?
tô travada ou eu tô normal? Não, tá normal. Normal. Tá. 1, 2, 3 e... Bom, agora a gente vai ter o momento do Fala Aí, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. Léo, roda a vinheta. Desculpa, Vicky, vai de novo. Travada Cortou. bem eu falei. Quando você falou, agora vai. Aí começou a falar e travou.